Deixa eu ver aqui, esse sonho. Aqui, pronto. Pronto, aqui, ó. Eu sonhei com um galpão cheio de livros, perto de um colégio, e fui chamado para fazer uma reforma. Eu e meu irmão, mas eu fiquei com medo da altura. E fui embora, ficando só o meu irmão. Sonhei com um galpão cheio de livro, perto de um colégio. E fui chamado para fazer uma reforma. E eu não fui. Então, ficou só meu irmão. Livros, galpão está ligado, né? Igreja está ligada à espiritualidade, a casa, a sua vida, né? A escola, o aprendiz, né? Aprendizado, a dimensão aprendizado. O galpão está muito ligado à área trabalhista, né? Do trabalho. Agora, cheio de livros, é como se fosse uma biblioteca, perto de um colégio, tem um colégio de lado. Talvez alguma coisa que você não queira aprender. Ou seja, alguma coisa que é uma oportunidade, reforma, é uma oportunidade de você mudar, de você crescer, de você aprender novas coisas. Mas o sonho está mostrando que você não quer. É uma crítica do sonho? Não. É uma análise do sonho. Em alguma coisa na vida, você não está querendo aprender e está deixando a oportunidade passar. Veja que o sonho é cheio de detalhes, ó. Sonhei com um galpão. Galpão está ligado à área do trabalho. Cheio de livros, área do ensino. Perto de um colégio, área do ensino e aprendizado. Eu fui chamado para fazer uma reforma. Reforma é aprender, reformar, é mudar, é melhorar. Eu e meu irmão, então você e a sua família. Irmão, aí ele está ligado à hereditariedade. Pode ser que esteja ligado a seu irmão mesmo, mas pode ser que esteja ligado à hereditariedade. Aí você não foi, ficou com medo das alturas e foi embora ficando só seu irmão. Esse medo das alturas, ou seja, você ficou, tem alguma coisa que você está rejeitando a aprender. E essa rejeição de aprendizado vai gerar uma inatividade no futuro, entendeu? A vida é uma eterna escola, né? Onde aprendemos todos os dias coisas novas, né? Na verdade, nosso cérebro cresce quando nós aprendemos coisa nova. E ele definha quando paramos de aprender. Então o sonho está dizendo que existe alguma coisa que você está rejeitando aprender. Está deixando seu irmão só. Talvez o medo de enfrentar o novo. O novo dá medo. Todo mundo tem medo do novo. Todo mundo tem medo do novo. Todo mundo tem medo do desconhecido. Todo mundo. Por quê? Porque o desconhecido é desconhecido. Mas, queira ou não, temos que aprender. O sonho não está criticando você. O sonho, ele está dizendo que você, em alguma coisa, não está evoluindo. Porque reforma está ligada a evoluir, a se adaptar. Construção é crescer. Construção é muito boa, só não é boa parada, construção parada. Galpão, aí tem o destaque das alturas. O destaque das alturas mostra que é algo profundo, é algo alto. Mas aí você ficou, né? Então, o que você deve fazer? Perceber, fazer uma análise do que você está com medo. O medo pode fazer isso, pode e faz. Tem gente que não sai de um lugar nunca com medo. Por exemplo, um serralheiro. O serralheiro que tem medo de aprender as novas técnicas da serralharia, ele não sai do canto. Porque sempre tem um novo portão, um novo corrediço, uma nova técnica. Até um médico ele tem que estar toda hora estudando, porque tem sempre novos tratamentos, novas maneiras,
Pastor tem que estar evoluindo sempre, orando, aprendendo, olhando, pedindo a Deus para ensinar. Professor, qualquer pessoa tem que crescer. Para crescer é necessário coragem, né? Ok? Então faça uma análise. O que será que você está deixando para depois? O que será? O que será que você não está evoluindo? Por quê? Lembre-se, se não fizer, não evolui. Uma mulher chegou e disse, aí a mulher viu as criancinhas brincando, e ela disse, seria tão bom que se as criancinhas brincando ficassem assim para sempre. Eu digo, não seria. Seria uma maldição. Ela fez, o quê, pastor? Você quer que um adulto tenha a mente de uma criança de 5 anos, 6 anos? Então não evoluir é uma verdadeira maldição. Olha a frase da mulher. Eu sei que ela falou na inocência dela. Ela disse, seria tão bom que estas crianças ficassem assim para sempre. Eu digo, não seria. Seria uma maldição. Porque elas têm que crescer. Aquela criancinha de 5 anos, ela tem que virar uma mulher. Aquele rapazinho de 5 anos tem que virar um homem. E se eles não virar? Maldição. Né? Deus quer que venhamos a evoluir. Quem não evolui, fica para trás. Isso é pessoas, nações. Pessoas, nações. As nações que não evoluíram, eles estão lascados. Veja Cuba. Cuba não evoluiu. Por que esse pessoal não vai tudo para Cuba? Não vai porque não tem futuro. Não tem futuro, não tem hotel suficiente, não tem tecnologia, os carros são de 1940. Eles pararam no tempo e no espaço. Você quer ser uma Cuba? Você quer ser uma Venezuela? Se a pessoa quiser ser, seja. Mas eu estou falando, você não é a pessoa que sonhou, não. Estou dizendo todo mundo, né? Todo mundo. Então é necessário evoluir, gente. No relacionamento, no trabalho. Por exemplo, o homem de hoje, ele não é mais aquele homem de antigamente. O homem de antigamente é diferente. A mulher de hoje não aceita mais. Então ele tem que evoluir. A mulher tem que evoluir. Se não evoluir, fica para trás. É como se fosse uma nação, repetindo, a nação que não sai do lugar, então fica lascada. Veja o nosso agronegócio. A gente evoluiu com o agronegócio, somos a nação que alimenta o mundo. Mas por quê? O agronegócio brasileiro é muito cheio de tecnologia. Se a gente ficar na enxada, aí, né? Alguns lugares da África não evoluíram. Eles são tribais ainda. Os que saíram de lá foram para os Estados Unidos, viraram atletas, evoluíram, cresceram, mansões. E voltam e encontram seus primos ainda tribal, bebendo mijo de vaca. Tem alguns lugares lá na África que eles bebem mijo de vaca, e elas furam o pescoço da vaca para beber o sangue. Eles ainda estão naquele sistema tribal ainda. Por quê? Não evoluiu. Então, na nossa vida pessoal existem desafios. Porque uma conversa chama outra, né? Uma conversa não chama outra. Nossa vida pessoal, né? Eles banham de mijo e bebem o mijo, né? Da vaca. Então, assim, é um tipo tribal ainda. Ainda tem aquele homem que é tido como um homem rico, porque eles têm muitas vacas e várias mulheres, né? Então, assim, se a gente não evoluir espiritualmente, materialmente, por exemplo, um serralheiro, ele tem que aprender novas técnicas. Hoje tem até o teto corrediço. Você chega para um serralheiro e diz, você faz um teto corrediço? O cara não faz, não, isso não existe, não. Existe. Você aperta um botão, o teto recolhe todinho. Teto de piscina, você aperta um botão, o teto recolhe todinho. Então, se o cara não for aprender novas, não for evoluindo, né?
ele fica para trás. Com filho, do mesmo jeito, com mulher, com homem, do mesmo jeito. A pessoa, se a mulher não evoluir, então ela corre um risco de ficar para trás. Então, a mensagem do sonho aí é evoluir. Mas o medo, ele trava a vida das pessoas. E aí a pessoa não faz nada. Não evolui. Mas Deus quer que você evolua. Seja qual for a área que você viva, em todas as áreas você pode evoluir. E o que eu devo fazer para evoluir? Em primeiro lugar, é pedir a Deus para evoluir. Você sabe que um povo abençoado faz o lugar evoluir. Por exemplo, quando os judeus holandeses chegaram no Brasil, em Recife, em 30 anos, eles fizeram Recife a maior cidade da América Latina. Da América Latina não, da América. Nós era maior do que o Canadá, maior do que tudo, o Recife. Na verdade, a capital do Pernambuco não era Recife. A capital do Pernambuco era Olinda. Mas aí quando os judeus chegaram os holandeses, não, vai ser Recife. E Recife, tili, bum, cresceu. 30 anos. Aí veio a briga, católicos e evangélicos, porque os holandeses são evangélicos. Os judeus no meio desse povo. E o cacete comeu, a guerra comeu, então a Igreja Católica venceu. Então a Igreja Católica expulsou os judeus da Paraíba, que na época Pernambuco e Paraíba eram um estado só. Pernambuco, Paraíba e Alagoas eram um estado só. E aí, quando eles tomaram os templos que foram construídos pelo holandês, muitos templos católicos aqui na nossa região, a gente pensa que foi a Igreja Católica que fez, não foi. Foi os holandeses e os judeus que fizeram. E aí, quando eles expulsaram, os judeus disseram, vamos embora, vamos levar conosco a nossa prata. Então os judeus disseram, vamos para onde agora? Aí um disse, rapaz, tem um lugar lá na América do Norte chamado Nova York, porque tem York na Inglaterra, e tem Nova York, que era uma cidade de 1.800 pessoas. Então os judeus disseram, vamos embora antes que a igreja mate nós. Entraram no barco, as famílias judias holandesas, e perna para quem te quero. De noite eles abandonaram o Recife. Depois que os judeus foram embora, os que ficaram foram mortos, outros entraram no interior, viraram família Leite, Oliveira, foram para o interior, para se abrigar nos índios. E os outros fugiram, e foram para um lugar chamado New York. Chegando em New York, era apenas uma ilha. E eles se tornaram em 30 anos, o mistério é nos 30. Em 30 anos, Nova York, New York se tornou a maior cidade da América. Nós se lascou. E em 30 anos aqui no Nordeste, Recife, Pernambuco, Paraíba, houve a Grande Depressão. Os caras comiam para cagar ou comer. Não tinha dinheiro para nada. Graças a Deus que naquela época tinha muita galinha, muito peru, muito porco. Então a turma não precisava muito de dinheiro não para comer. Mas roupa, vestido, calçado, produtos manufaturados, já era. Aí houve uma grande depressão. Nenhum governador tinha dinheiro. Acabou-se o dinheiro. É a mesma coisa que estava vendo no Brasil, né? Estamos expulsando os donos do dinheiro. A depressão não vem agora, a depressão vem daqui a 5 anos. E aí, nós expulsamos os holandeses malditos. E expulsamos os jujus que andavam com ele, os judeus. Só que eles se lascaram. Veio a Grande Depressão de 1700. A depressão veio em 1680 e durou até 1800. 1680. Olha. E Nova York, Chile, bilibobo.
cresceu, velho. Cresceu, cresceu, cresceu. Ó. Nova York, Estados Unidos, né, foi crescendo e eles foram avisando, vem para cá, vem para cá, vem para cá, que aqui não tem perseguição não, vem para cá, vem para cá. E aí os ricos da terra foram para Nova York. E Nova York começou a dominar, os Estados Unidos começaram a dominar. Olha. E aqui no Brasil, tudo lascado. Sabe o que é lascado? Que o Brasil era o Nordeste, o Brasil era lá do Piauí, ali Maranhão, até a Bahia. São Paulo, esses outros lugares, não existia ainda não. Estava começando. E aí houve a grande depressão, eles não tinham dinheiro para nada. Eles não morriam de fome, porque sítio é sítio, ninguém morre de fome em sítio. Só se for um acomodado. Tem um ovo, tem a galinha, tem um boi, tem um porco, tem um leite. O que você quer mais? Mas dinheiro não tinha não. Enquanto até 1800... O Nordeste se lascava, Nova York crescia. New York. Nova York cresceu tanto, ela só foi ter uma depressão em 1920, aonde houve a grande depressão de Nova York. A bolsa de Nova York caiu. Aí muitos ricos se mataram. Mahatma é linda e rica, cidade do mundo, sim. Essas bombas, tudo que Israel está usando, tudo vem dos Estados Unidos. Perdemos uma grande oportunidade, perdemos. Porque é o seguinte, eles estavam aqui patrocinando tudo, mas parece que o Brasil não gosta de coisa boa. A época que o Nordeste deu mais lucro, a coroa, foi exatamente quando os judeus estavam aqui. Nós construímos grandes igrejas. Enquanto nossos pais moravam como índios pelados, existiam igrejas aqui que até hoje são palácios. Quem trouxe a vaca para o Brasil foi os holandeses. A cana-de-açúcar, um deles foi holandês, depois teve alguns caras que pegaram fama trazendo a cana-de-açúcar. Então, o Nordeste era o Brasil super rico. Aí depois, quando não tinha mais dinheiro, a gente foi descendo para o Sul, foi descendo para São Paulo, Rio de Janeiro, atrás de ouro, atrás de prata, né? Para ver se cobriu o buraco que nós mesmos fizemos. Mas olha bem, de 1650, foi onde os holandeses foram embora, até 1800, quase 1900, nós estávamos ludidos. Sabe o que é ludido? Nós estávamos tudo ludido. E esse nome ludido é o quê? É em francês, ludido. Ludidiu. Estava todo mundo ludido. Graças a Deus. Você não gostou? Olha. Então tem cuidado para a gente não expulsar a bênção, né? Tem cuidado para a gente não maltratar a bênção, porque pode acontecer, tá? Pode acontecer. Aí tomamos tudo que os holandeses deixaram. Tomamos os templos, transformamos em católicos, tomamos as casas. Tem casa holandesa ainda em pé aqui no Nordeste. As pontes do Recife, ainda tem ponte holandesa construída em 1640. Os caras faziam e faziam bem feito. Olha, o cimento que construiu o Brasil é holandês, sabia? O cimento que construiu o Brasil é holandês. A maior fábrica de cimento do mundo na época era em Recife. Como é o nome daquele museu? O Museu Brenan. A maior fábrica de cimento do mundo era dos Brenan. Tem até o Museu Brenan. É ótimo esse Museu Brenan. Um dia que você estiver em Recife, você diz, eu quero ir no Museu Brenan. Eu acho que o Museu Brenan dá de 1000-0 no Museu de Brasília. O Museu de Brasília é muito fraco, muito pobre. Eu fui no Museu de Brasília, não achei graça nenhuma, a não ser o de Juscelino Kubitschek,
É um museu muito bom. O Museu de Juscelino tem muita coisa que ver. Mas o Museu Brasileiro é uma porcaria. Não tem nada, tem um arco flecha, tem uns desenhos em ré, umas televisão. Ave Maria, aí você vai no Museu Brenan, você vê espada de 1910, 1800, 1700, espada de 1500, espada de 1400, canhão, estrutura de cera, roupagem, roupa dos colonizadores, roupa francesa, roupa holandesa, roupa portuguesa. O Museu Brenan é a coisa mais linda do mundo, velho. Mas o Museu de Brasília deixa muito a desejar. Muito, eu estive lá no Museu de Brasília. Mas eu gosto de museu. A primeira coisa que eu vou numa cidade é no museu. Eu fui lá em Brasília, né? Nossa irmã foi nos levar lá. Fui no museu, fui na Biblioteca Nacional de Brasília, né? Onde os meus livros foram escritos, né? Foram registrados, alguns deles, outros não. Olha, mas o Museu de Brasília não é bonito, o local, que parece uma nave espacial, é uma cúpula redonda, muito bonita, obra de engenharia formidável, mas dentro não tem nada para ver não tem nada para ver. Agora o Museu de Juscelino Kubitschek aí tem. E aí expulsaram os holandeses judeus da nossa terra. E o Brasil passou fome. Só não passou fome porque tem as galinhas para comer, os porcos para comer e os índios para roubar. Roubava os índios, trocava 1 quilo de ouro pelo espelho. Eita! Meu amigo, isso ainda continua acontecendo hoje? Sem Simba! Índio, você é tão legal. Índio, você vai comer picanha. Índio, não sei o que é picanha. Mas índio, enquanto você não come picanha, eu tenho um espelho aqui. Eu só quero uns 200 quilos de ouro por esse espelho. O índio vai trocar 200 quilos de ouro por um espelho. Tome 200 quilos de ouro. Parabéns, seu índio. Você acabou de trocar 200 quilos de ouro por um espelho velho que eu trouxe lá da China. Tome! Um índio, oba. Olha, índio é bonito. Índio, tô vendo eu dentro aqui, tô... Olha! Aí eles se levantaram novamente, né? O Brasil vai se levantar em 1800, 1900, que o Brasil começou a tomar jeito. Mas até 1900, né, quem era maior do que a gente? Paraguaba. Paraguaba era maior do que o Brasil. Argentina também era maior do que o Brasil. A Argentina é linda, né? O que acabou com o Paraguaba foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai que nós fizemos contra o Paraguai. Nós lascou o Paraguai. Foi? Foi. A Grã-Bretanha fez a cabeça de nós foi lá no Paraguai e tome! Mas o Paraguai era mais evoluído do que nós. Mas aí, graças a Deus, depois de 1900, começaram a vir outras levas de judeus para cá, né? Você vê que o Banco Safra, os cabas do Banco Safra são judeus, vieram mais ou menos depois de 1900. Silvio Santos, aí começou a vir mais judeus para o Brasil. Esse povo tem uma energia muito grande. Aí o Brasil começou a evoluir, aí vieram os italianos, o italiano veio trabalhar, povo trabalhador, né? Veio navios e mais navios de italianos para o Brasil. Tome italiano por tudo quanto é canto. O italiano começou a fazer fazendas, a fazer lavouras, e aí a nossa história se apruma. O agronegócio surge e o agronegócio levantou o Brasil. Levantou o Brasil, né? Olha. Quem entendeu aí o comentário? Às vezes nós expulsa a bênção, tá? Agora vamos para os sonhos.